Rapaziada, vamos lá. A gente separa aqui vários assuntos para gravar vídeo, para tentar dar aquela bombada, né, nesse canal, nesse pobre canal, né, que vai muito bem, obrigado, mas poderia ter mais visualizações, né? Então a gente separou aqui para falar da briga do Birner com o Pedro Ivo Almeida lá na ESPN, não sobre a briga em si, mas sobre o contexto da treta, uma opinião sobre a reforma do Morumbi, que a W Torre, enfim, abriu o bico, né, para falar, dar algum detalhezinho que seja sobre o assunto aí, numa entrevista pro Estadão, enfim. Mas o tempo é curto, a gente tem muita coisa para produzir pro portal, www.avantemeutricolor.com.br. Muita coisa acontecendo, vídeo a renovação do Lucas Ferreira, tem aí o caso do Alan Franco, que ganhou repercussão. Então, via de regra, a gente acaba privilegiando, vamos dizer assim, assuntos mais certeiros no vídeo, né? Assuntos mais certeiros para vir aqui conversar com vocês acerca desse assunto, né? E assim, de cada 10 torcedores que entram em contato comigo pelas redes sociais, que entram em contato comigo pelas redes sociais do Avante Meu Tricolor, a pergunta é uma só: como que vai ser o mercado de transferências do São Paulo na janela do meio do ano? Tá chegando aí, né? Daqui a pouquinho o Brasileirão para a disputa do Super Mundial de Clubes, onde os brasileiros passarão vergonha, e a dúvida da maioria dos São Paulinos, pelo que eu vejo aí, pela minha própria análise aí das minhas redes, é quem que o São Paulo vai contratar. Essa é a pergunta que nós vamos responder nesse vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos destrinchar como é que vai ser a janela de transferências do São Paulo, pelo que a gente sabe até aqui, tá? Deixando claro, pelo que a gente sabe até aqui. Entradas e saídas. Vamos lá, mas primeiro, né, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, nobre escriba aqui desse portal, nobre parlante aqui desse canalzinho de YouTube, e desde já, fique à vontade, a casa é sua. Antes, eu tenho que pedir um favor, né, cara? Você sabe que o robozinho aqui do YouTube, ele fica de olho e ele ajuda a engajar, ajuda na divulgação dos conteúdos que pedem para você deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Então, vamos atendê-lo. Por favor, se inscreva no canal, deixa o joinha aí se não gostou. Se não gostou, deixa o negativo também, engaja da mesma maneira, né? E compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulino. Manda lá no grupo da família, manda lá no grupo dos amigos, manda lá no grupo dos São Paulinos da Vila Maria. Abraço, Vila Maria, grande bairro aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Ajude a gente a ser mais propagado e difundido nesta plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube, tá certo? Peço desculpas desde já pelas piscadas de luz aí, né? Eu não sei porque acontece isso. É algo aqui da configuração da câmera que eu não mexi até agora, mas a imagem agora tá em Full HD, né? Você vê, é o apoio que vocês dão pra gente, então eu vou pedir encarecidamente para que você pense com carinho na possibilidade, se quiser e se puder, de ajudar financeiramente o Avante Meu Tricolor, tá certo? Tá na tela aqui o nosso Pix, o QR Code do nosso Pix, você aponta lá com o aplicativo do seu banco, faz a doação do valor que você quiser, o valor que você doar pra gente a gente já agradece, a gente agradece de coração, de verdade, né? E também, se você quiser, tem o nosso clube de membros aqui, né? Agora tá na moda falar clube de membros, né? Não dá mais falar membro do canal. Então, entre no nosso clube de membros, tá aqui, R$ 7,99 por mês. Você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, onde está lá toda a equipe do site, está lá também uma galera ponta firme para discutir São Paulo e ter acesso às notícias em primeira mão, tá? A gente sabe, vocês mereciam recompensas melhores. Estamos trabalhando nisso, tá? Os processos são lentos, porque, como eu disse, o tempo não para, amigo, é uma loucura. O tempo aqui é constante, né? Deixa eu vir mais para cá para ver se a luz para de piscar. Não sei porque está acontecendo isso. Peço desculpas de antemão. Liguei até a iluminação extra aqui, mas pelo jeito não está adiantando muito nesse quesito. Algo pra gente
tratar com carinho, né? Aí nos próximos vídeos aí, para trazer a melhor qualidade técnica possível para você que tá vendo aí do outro lado. Tá certo, rapaziada? Então, desde já, vamos lá. Vamos falar do que vai ser essa janela de transferências do São Paulo. A motivação para mim gravar esse vídeo, eu vou acabar escrevendo essa reportagem, muito provavelmente nesta quarta-feira, aproveitando que o São Paulo joga com o Libertad de noite, a gente precisa dar uma abastecida ali no conteúdo do portal de manhã. Eu vou escrever, porque durante as apurações da segunda-feira e de hoje, esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, me fugiu a data agora, perdão, 14 de maio, 15 de maio, né? É uma data histórica, inclusive hoje é o dia da abolição da escravatura no Brasil, né? O Brasil que é o último país civilizado a abolir a escravidão, né? Mas me fugiu um número, peço desculpas de antemão aos meus professores de história, eu que cursei história, eu fiz faculdade de história em algum momento da minha vida, mas tô aqui, um jornalista, cobrindo São Paulo, trazendo para vocês as informações quentes, enfim, tô divagando. Vamos lá, o pessoal tá reclamando muito da duração dos vídeos, eu concordo com eles, tá? Rapaziada, eu tava apurando, né? A gente tá apurando uma série de questões, incluindo aí essa questão da renovação do Lucas Ferreira, da renovação do Alan Franco, né? O Lucas Ferreira renovou hoje, né? O São Paulo confirmou às 6h30 da tarde, já tem um videozinho aqui no canal contando um pouquinho dos bastidores de como foi, até porque nós do Avante Meu Tricolor demos uma informação mais cedo de que o empresário recusou a primeira oferta para o São Paulo, mas apresentou uma contraproposta. O São Paulo topou de imediato, não quis complicar muito a negociação, né? Enfim, a coisa caminhou. O Alan Franco está mais complicado, talvez eu grave um vídeo aí nos próximos dias explicando melhor essa situação, muita informação voando para tudo quanto é lado, muita gente falando um monte de coisa, uns dando que é questão de tempo, outros dando que, na verdade, o Alan Franco tá de malas prontas para sair do São Paulo. A gente vai tentar trazer uma luz sobre esse assunto baseado nas nossas apurações, né? Respeitando sempre as apurações de todos os amiguinhos. Então, como tá meio no meio dessas apurações, né? A gente acaba perguntando para os dirigentes, tentando confirmar algumas informações acerca do que vai acontecer na janela, do que não vai, e aqui a gente vai fazer esse resumão, esse vídeo que é para você espalhar, tá? Para você mandar nos grupos, falar, olha lá, que o repórter que cobre o São Paulo está falando acerca das negociações, porque como eu disse, é um assunto que rende muito, rende para nós, inclusive, né? Rende engajamento, rende clique, rende view, rende monetização, claro, né? A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né? Ninguém aqui é hipócrita, mas enfim, de toda maneira, é um assunto que o torcedor gosta, né? O mercado da bola é uma coisa que, por mais que a gente às vezes tente fugir dele, ele acaba engolindo a gente, né? Ele acaba consumindo toda a nossa mão de obra, todo o nosso esforço, né? Todo o nosso trabalho ali para manter vocês muito bem informados acerca das coisas do São Paulo. E assim, eu vejo também muito diz que me diz em relação ao que vai ser a janela do São Paulo, o que vai acontecer. Então vamos fazer esse resumo, vamos dar esse parecer para vocês aqui. Em primeiro lugar, é importante, tá? Posições. O São Paulo trabalha prioritariamente na contratação de jogadores para duas posições. Duas posições. O São Paulo quer um cabeça de área, um volante cabeça de área, e o São Paulo quer um centroavante, tá? Essas são as prioridades do São Paulo para a janela de transferências que vai abrir agora no mês que vem, não é mesmo? Com a paralisação do campeonato para o Mundial de Clubes. Então, nessas duas posições que o São Paulo foca, tá? Que o São Paulo foca. Existem outras posições que o São Paulo vai observar oportunidades de mercado, tá? Quais são elas, Rafael? Primeiro, lateral direito, tá? O São Paulo vai começar a observar laterais direitos no mercado. Por quê? Porque existe uma chance muito grande do Igor Vinícius deixar o São Paulo no meio do ano. O Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o fim do ano. O São Paulo chegou a conversar no ano passado para a renovação de contrato do jogador, o jogador não quis. E neste ano, quando o jogador procurou o clube para tratar do assunto, ele foi informado de que não vai ter conversas. O Igor Vinícius é praticamente descartado, né? É um jogador descartado do atual plantel do São Paulo para o futuro. Então, a ideia do São Paulo é liberá-lo se aparecer propostas. E existe essa expectativa de vir propostas
pelo Igor Vinícius. Ele é um jogador que já foi assediado na última janela do começo do ano, especificamente, por clubes asiáticos do Japão e da China. Esses clubes mantiveram os contatos com o staff do jogador, então muito provavelmente o Igor Vinícius vai sair do São Paulo. Tá? E muita gente comemorou, tem vídeo aqui no canal sobre isso, nos comentários todo mundo comemorando. E aí você vai me perguntar, bom, Rafael, mas precisa de lateral direito? Tem o Mike, tem o Igor Felisberto. O São Paulo entende que são jogadores muito crus ainda. São jogadores que não estão prontos para participarem de forma mais efetiva do plantel do time profissional, né? Então o São Paulo entende. Por quê? Porque, na verdade, o Cédric é um veterano, o Cédric renovou o contrato até 2028, né? Um contrato extenso agora, e o São Paulo entende que o Cédric é um veterano, um jogador que precisa de alguém para revezar, e na visão do pessoal lá de dentro, não é minha opinião, deixando claro, é o que a gente apurou, é o que falam pra gente, o Mike não está pronto ainda, o Mike precisa de um tempo maior de maturação nas categorias de base, esse ano principalmente. Ano que vem sim, ele passa a ganhar um protagonismo maior dentro do plantel. São Paulo entende que a cota de júniors, vamos dizer assim, né, a cota de espaço para jogadores da base do plantel profissional para serem utilizados já está preenchida. Você tem lá o Lucas Ferreira, que renovou o contrato, tem lá o Matheus Alves, que tinha renovado o contrato antes, e tem lá o Rian Francisco. E já já a gente volta a falar dele aqui, que também é um assunto que talvez deixe você encacuçado aí do outro lado, né? Porque como assim o São Paulo procura um centroavante, né? Já vou explicar. Mas o São Paulo entende que forçar também a promoção do Mike, que andou usando as redes sociais aí para postar coisas enigmáticas, né? Uma suposta insatisfação. Afinal, de todos os jogadores da Copinha que subiram, ele e o Negruti são os únicos que não são utilizados. Mas o Negruti, de certa maneira, já era até sabido, né? A gente cansou de falar aqui que o Zubeldia não gosta do futebol do Negruti, que o Zubeldia não gosta do estilo de jogo do Negruti, e que pelo Zubeldia o jogador teria saído do São Paulo, inclusive, já neste ano. Então o São Paulo também... e o Mike, na verdade, a gente não viu no profissional, né? Não teve oportunidades. Fica essa grande incógnita, fica essa grande interrogação aí. Mas o plano do São Paulo é maturá-lo melhor, dar mais cancha para ele no sub-20 e fazer um trabalho paralelo, enquanto isso, no CT da Barra Funda, com um treinamento físico aprimorado de profissional, para que ele chegue no ano que vem com uma melhor condição física, uma melhor estruturação física para aguentar o tranco, né? Então o São Paulo, de certa maneira, como eu disse, não é minha opinião, isso aqui é informação. Eu não entendi de certa maneira essa visão para um lateral direito, mas de qualquer forma foi o que me falaram, estou aqui passando para vocês. Oportunidades de mercado, e guarde a oportunidade de mercado que eu já vou voltar nisso, tá? Aliás, tá na thumb do vídeo, né? Então você está esperando eu falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso, né? Outro jogador que o São Paulo procura, se tiver uma brecha aí no mercado, aí, é um atacante que possa fazer funções pelos lados do campo. É um pedido do Zubeldia desde o início do ano. Lembrando que o Zubeldia pediu para o setor de análise observar o Jean Dias, né, aquele veteranaço da Ponte, ex-Inter, né, ele se encantou com o cara, mas a diretoria do São Paulo até chegou aí atrás para tentar atender o técnico, né? Ela que esse ano talvez tenha sido tão cruel com o Zubeldia, não deu as peças, todo jogador que ele indica, a diretoria sequer foi atrás. Lembrando que ele indicou 2 caras da LDU também no começo do ano, que nem foram atrás para ver direito, né? Mas tudo bem, ele ganhou o Oscar, né? Então, assim, de uma certa maneira, a diretoria quer dar esse mimo aí pro treinador, né? E trazer um jogador com essas características, né? Foi atrás do Jean Dias antes do início do Brasileirão, não deu, era mais caro do que o São Paulo imaginava, e aí o São Paulo vai ficar aí atento, se pintar essa oportunidade de mercado, vai incorporar esse jogador ao seu grupo para o restante da temporada. Mas prioridade mesmo, é só o volante cabeça de área e só o centroavante. Por que o volante cabeça de área é a prioridade? Porque São Paulo não está certo que o Luiz Gustavo volte a atuar, tá? A gente já tem uma matéria do Avante Meu Tricolor,
Talvez tenha vídeo aqui no canal também, não lembro se eu gravei algum vídeo sobre o assunto, mas eu sei que reportagem escrita lá no site tem, vai lá, joga na busca Luiz Gustavo, que você vai achar, que o prazo estimado para o retorno do Luiz Gustavo aos treinos é durante a pausa para a Copa do Mundo, não, para a Copa do Mundo de Clubes, para o Mundial de Clubes, né? Aí está prevista a volta do Luiz Gustavo aos treinos, e pelo tanto tempo que ele está parado por conta do tromboembolismo pulmonar, a expectativa é quase, vamos dizer assim, pessimista, né? Extremamente pessimista, para que ele possa voltar a jogar rápido, né? Mesmo com esse 1 mês de preparação. Então o São Paulo entende, né, que pô, legal, o Luiz Gustavo voltar a jogar, tal, não sei o quê, mas o São Paulo não está muito otimista na questão do jogador voltar a atuar em alto nível por questões físicas meramente, não por qualidade ou por sequela da doença. Por mais que tenha aquele problema de que os médicos só vão autorizar ele a voltar a jogar se descoberta a origem do problema. Os exames estão sendo feitos até agora, né? O Gustavo está fazendo acompanhamento médico para saber da questão. Teve essa liberação estimada, né, prevista para voltar aos trabalhos. Não é uma volta liberada concreta ainda, ele não está liberado para fazer nenhum tipo de atividade física. Mas o São Paulo também trabalha com a possibilidade do jogador encerrar a carreira, por mais que ele que está indo lá 2 vezes por semana no CT da Barra Funda, está acompanhando o dia a dia do time, o carinho que o jogador recebeu aí de vocês, torcedores, das redes sociais, do próprio elenco, da própria diretoria, da comissão técnica, fez ele adiar essa aposentadoria, né? Ele tinha contrato até o final do ano, ia pendurar as chuteiras, a pedido da família, tá cansado, não aguenta mais jogar, não aguenta mais essa rotina de viagens e tudo, mas a gente trouxe aqui no Avante Meu Tricolor a informação de que talvez ele negocia aí para prorrogar esse contrato pro Paulistão, para disputa do Campeonato Paulista, com uma forma de agradecimento, né, pelo carinho que ele está recebendo, e também para, vamos dizer assim, compensar esse tempo que ele está parado. Isso está sendo discutido lá dentro, não tem nenhuma afirmativa sobre isso, nenhum passo mais concreto sobre isso. Vamos acompanhar, você sabe, qualquer novidade a gente traz para você. O centroavante, mesma coisa, basicamente, né, porque é para substituir o Calério. O São Paulo também entende que o Rian Francisco tem muitos problemas, né, para jogar no profissional, não está pronto, não está muito bem pronto, gaguejei, não está muito bem preparado ainda para assumir essa bronca. Então o São Paulo quer mais um centroavante para fazer essa disputa com o André Silva por posição, para ser uma peça para o Zubeldia, enfim, para substituir o Caleri, né, para pegar esse papel do Caleri no elenco, né. E como que o São Paulo vai contratar esses jogadores? Agora vem a grande novidade desse vídeo, que está na thumb, você está aqui 18 minutos, né, aguentando eu falar aqui. São Paulo, rapaziada, não tem dinheiro, né. Saiu o balanço aí, confirmou muitas das coisas que a gente já vinha noticiando há tempos, né. São Paulo quase R$1 bilhão em dívida. O São Paulo, que teve o maior prejuízo de sua história em um ano, né, no ano passado. Mesmo se você atualizar os valores dos anos passados aí, gestões Leco, gestões Aidar e afins, para valores atuais, não dá o valor, o preju, o arrombo que o São Paulo teve no ano passado. E muito desse preju vem do departamento de futebol. O São Paulo está ciente disso. Tá o motivo de muita pressão lá sobre o Carlos Belmonte por conta disso. A gente já tem vídeo aqui falando o quanto a batata do Belmonte tá assando por parte de conselheiros e de sócios influentes. Tem vídeo aqui no canal, procura aí, você vai achar. Então entra aqui na aba vídeos e clica lá nos vídeos que estão na playlist do Avante Meu Tricolor. Vai ter lá, tem vários temas que eu tô falando aqui, estão lá. Porque eu não vou ficar procurando cardzinho pra pôr aqui pra vocês, não. Naveguem aqui. Naveguem, cliquem, sabe? Conheçam o canal. Eu acho melhor, não é? Esse negócio de ficar procurando, até porque as edições aqui são complicadíssimas. Eu não tenho um editor profissional que me ajude, sou eu mesmo que edito meus vídeos, né? Falta carinho, desculpa. Mas é assim, né, gente? Então, o São Paulo tem esse problema financeiro. E assim, a informação que a gente apurou, na verdade a gente apurou na semana passada,
e eu procurei ouvir mais de uma pessoa para trazer algo mais concreto aqui para vocês, é que o São Paulo não pretende gastar um centavo na contratação de jogadores. O que é esse não gastar um centavo? Compra de direitos de jogadores, né? Ir lá, sei lá, vamos fazer um exercício de raciocínio aqui, ir lá no Palmeiras e perguntar quanto custa o Rafael Veiga. Custa X, tá aqui. São Paulo não vai fazer isso. São Paulo vai analisar o mercado, ver oportunidade de jogadores que estão livres de contrato, jogadores que estão desempregados, jogadores que topem contratos de produtividade, né? Jogadores. Esse é o perfil que o São Paulo vai atrás. Então não vai pensando você aí. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi muita gente falar, por exemplo, troca de técnico, né? Vamos demitir o Zubeldia e trazer o Jorge Jesus, que está desempregado. Jorge Jesus é um cara que negociou com a CBF para assumir a seleção brasileira. Quanto será que não ganha o Jorge Jesus vindo de uma sequência de Flamengo, Benfica, mundo árabe e negociação com a seleção brasileira? Não ganha pouco, pessoal. Esquece, não vai. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo está asfixiado pelo fundo de investimentos, pelo teto de gastos do fundo de investimentos. Então o São Paulo vai estar fazendo malabarismo, né? O São Paulo já fez malabarismo aí para acertar as contratações em definitivo de Marcos Antônio e de Juan, que vão custar mais caro do que custariam, porque o São Paulo vai ter que pagar para o Sassuolo e para Lazio o empréstimo por mais 6 meses desses caras. Então o São Paulo vai prorrogar o empréstimo deles por 6 meses para só no ano que vem efetivar a compra prevista lá nas cláusulas, e são 2 jogadores que a diretoria entende que não vai achar no mercado com a mesma oportunidade, com o mesmo valor, com a boa vontade do time ao qual eles pertencem, de parcelar valor, de topar, prorrogar empréstimo para que o São Paulo compre no futuro, de jogadores que já estão ambientados. Então esquece, mas eu não gosto do Juan, acho o Juan um zagueiro horroroso, o Marcos Antônio é um jogador horroroso, não gosto, tem que ir atrás do mercado atrás de outro. São Paulo não vai fazer isso, gente. São Paulo não tem dinheiro. São Paulo é um clube que está quebrado, essa que é a palavra. Não adianta a gente vir aqui e ficar iludindo vocês que estão aí do outro lado e falar assim, igual eu vejo aqui muito no YouTube, tem muito canal que faz isso, a thumbzinha, né? São Paulo quer Dybala. Não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer, né? O São Paulo tem uma promessa da Superbet, de que a Superbet vai ajudar o São Paulo a contratar um jogador, né? O São Paulo foi bem, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Foi bem plausível o que o São Paulo fez, foi bem pé no chão. O São Paulo pediu para a Superbet pagar as luvas do Thiago Mendes, e eu já volto para falar de Thiago Mendes com mais afinco, já volto para falar quais são as posições que o São Paulo está observando. A Superbet não gostou, porque a Superbet quer um jogador de mais impacto, de mais nome, e o assunto está sendo discutido lá dentro, não teve nenhuma novidade sobre isso. Eu soltei essa bomba aí, que alguns sites repercutiram me acreditando, muito obrigado pelos créditos desde já, mas não teve nenhuma atualização sobre isso. É um assunto que está meio tratado em banho-maria, vamos dizer assim, até para não atrapalhar também, né, porque tudo vai ter que ser feito na conta do lápis. Esses contratos vão ter que ser muito bem amarrados para que o São Paulo, caso a Superbet saia, caso a Superbet feche, caso o governo federal acabe com apostas do Brasil, para o São Paulo ser pego de calça curta e ter que assumir algum tipo de contrato milionário com qualquer jogador que seja. Então é perfeitamente importante que vocês que estão aí do outro lado saibam, né, entendam isso, né? Por isso que eu falo, mexer com o mercado de transferências, né, não mexer de comprar e vender jogador, mas de noticiar, que nós jornalistas que cobrimos futebol temos que fazer, infelizmente, né, e vocês do outro lado gostam de consumir esse tipo de conteúdo, tem que ter cautela e responsabilidade nós na hora de divulgarmos informações. O São Paulo não tem dinheiro, ponto. São Paulo não tem dinheiro, ponto, tá? Então entenderam isso? Então o São Paulo, o que ficou decidido, o que definiram na última reunião que tiveram, né, na semana passada, o departamento de futebol, junto com comissão técnica, com o setor de scout, com o setor de análise, para justamente tratar da janela de transferências. Isso aqui é o mote do vídeo, essa é a manchete do vídeo, a informação que eu queria passar nesse vídeo, foi de que o São Paulo não vai pagar para contratar jogadores. É óbvio que ele vai contratar um jogador free agent, um jogador livre no mercado, um jogador sem que o contrato está acabando,
ele vai ter lá que pagar a luva pro cara, né? Nunca é de graça, não tem café de graça, né? Não tem, aliás, café não tem mesmo, tá 40 conto um pacote no mercado, né? Não tem almoço grátis. Você sempre tem que pagar alguma coisa, mas acho que deu para entender, né? Que o que o São Paulo não vai fazer é pagar para comprar direitos federativos, tá? Direitos econômicos, sei lá como se fala, né? Cada lugar fala uma coisa. Vamos chamar aqui de direitos econômicos, tá? Então o São Paulo não vai pagar, tá? É importante que vocês que estejam aí do outro lado estejam cientes do nível de reforços que podem chegar no São Paulo. O São Paulo tem alvos muito bem definidos, né? A gente cansou de falar aqui. O São Paulo, para centroavância, o São Paulo conversa com o Carlos Vinícius, jogador do Fulham. Tem um vídeo aqui no canal falando do Carlos Vinícius. Eu de você, assim que terminar esse, clico aqui para entrar para navegar no canal. Primeiro se inscreve, aí depois você vai lá nas playlists, entra lá Plantão Avantimento Tricolor, vai ter um vídeo lá do Carlos Vinícius, a gente falando, destrinchando como que foi a situação. Tem a questão que ele foi amigo pessoal do Lucas, os dois jogaram juntos no Tottenham, né, alguns anos atrás, né, e o Lucas tá ajudando nessa negociação de certa maneira, tá falando, o cara quer vir, né, só precisa se alinhar a questão financeira, né, o cara joga no Fulham, joga na Premier League, ganha em Libra, né, independente se ele ganha bem ou ganha mal, se ele ganha mais pelo menos, ele ganha em Libra, né, Libra vale mais do que real, então o São Paulo é algo que o presidente Júlio Casares vai para a Europa em breve, né, nesse mês ainda, segundo a gente apurou, para tratar dessas questões, para tentar ver quanto que o cara quer ganhar, quanto que vai ser, eu posso oferecer isso, eu posso oferecer aquilo, mas é um nome que está na pauta do São Paulo. O Carlos Vinícius é um nome na pauta do São Paulo. Outro nome na pauta do São Paulo que eu também falo sempre é o Brenner, né? O Brenner é um jogador cria das categorias de base do São Paulo, atualmente, né, tá lá na Udinese da Itália, né? E que é um jogador do Juliano Bertolucci, e o Casares está com ótima relação com o Bertolucci. O Casares pagou a dívida do São Paulo, que o São Paulo como instituição tinha com o Bertolucci. Os dois se aproximaram muito, né? Tá aí o Oscar é um jogador do Bertolucci, tá jogando no São Paulo. O Cédric Soares, a representação dele no Brasil é do Juliano Bertolucci e tá aí jogando no São Paulo. Então, assim, tá afiado os dois. Existe essa questão do Brenner. O Casares, ele tem um desejo de repatriar jogadores formados na base do São Paulo. Ele acha que isso é importante, principalmente jogadores que foram vendidos ou que foram promovidos antes da gestão dele, né? É o entendimento dele de que muitos dos garotos que sobem de Cotia, e você vê isso na gestão dele, né? Tem que ter um tempo maior de clube, né? Para ter uma identificação maior com o clube. E o Brenner era um jogador da gestão Leco, né? Que foi promovido na gestão Leco, acaba vendido na gestão Leco. E o São Paulo, o grande sonho do Casares é repatriar jogadores com este perfil. Eu já falei aqui do Antony, já gerou muita polêmica o Antony, muito hater veio me xingar. Em nenhum momento eu cravei que o Antony estava voltando para o São Paulo, só disse que depois o próprio Casares confirmou em entrevista que o sonho dele é trazer o Antony para o São Paulo, trazer o Antony de volta para o São Paulo. Né? O próprio presidente confirmou a minha matéria. Né? Mas aí se outros lugares, se outros jornalistas pegaram carona na minha informação e cravaram que o Antony negociava um retorno para São Paulo, aí você vai lá e conversa com eles. Não foi o que eu escrevi. Né? Eu tô um pouco ácido nessa questão porque eu tô um pouco meio saturado, sabe, de hater vir xingar a gente. Mas de toda maneira, né, falando do Brenner, né, desculpa o parênteses, né, é um sonho do Casares, e é um sonho possível. O jogador quer voltar, o Casares tenta costurar numa negociação por empréstimo, nesse foi empréstimo até o final do ano somente, né? Lembrando que o Brenner viria para atender esse pedido do Zubeldia de atacante, que pode jogar sim centralizado, mas também joga pelos lados do campo. Eu até, foi falha minha, né? Numa das matérias que eu escrevi no portal Avantimento Tricolor lá, eu coloquei ponta. Isso gerou um burburinho tremendo aí, né, cara? Não é ponta especificamente. Por mais que agora na Udinese ele jogue bastante pela ponta esquerda, né, o Brenner, né? Mas são os dois alvos. Para a volância, o alvo é o Thiago Mendes, não é segredo para ninguém. Existe um acordo apalavrado entre as duas partes, entre jogador e clube. O São Paulo só negocia o pagamento das luvas. O Thiago Mendes quer meio que receber as coisas de forma mais rápida. O São Paulo quer diluir isso ao longo do contrato. Seria um contrato de 2 para 3 anos, renovável com cláusulas de produtividade, enfim.
o Thiago Mendes recebeu sondagens muito melhores que a do São Paulo nos últimos dias, né? Recebeu sondagens, por exemplo, do Atlético Mineiro, o próprio Cuca ligou para ele e mesmo assim o jogador bateu o pé que quer voltar. Lembrando que o Thiago Mendes é carta fora do baralho lá no Clube do Catar. O Clube do Catar, onde ele tá negociando a contratação do Gregory, aquele volante do Botafogo, uma negociação que está sendo tocada pelo próprio empresário do Thiago Mendes, o Pitombeira, né, que tá ajudando muito São Paulo nessa questão aí, né, ajudou, tentou lá obter a liberação do Thiago Mendes, há um desejo do Thiago Mendes voltar, o Thiago Mendes que já ano passado foi no elenco, conheceu o CT, até o Zubeldia já falou do jogador, então a gente tem que ficar de olho muito bem aberto aí nos próximos dias, que a coisa pode encaminhar, porque tá acabando lá o contrato dele, acabaria 30 de junho, né, vai com o futebol inteiro meio que parando aí por conta do Mundial de Clubes. Não é difícil de acontecer essa liberação antecipada. Esses 3 jogadores são os alvos prioritários do São Paulo. Essas são as posições prioritárias do São Paulo, tá? E aí você vai me perguntar, tá, Rafael, mas você falou, e aí faz uma semana você publicou uma matéria falando que o magnata grego lá, faz uma semana não, na semana passada, né, mas não faz uma semana ainda, que o magnata grego lá estudou colocar o Rubens Sousa lá, o pontinha paraguaio, que tá lá encostado no Nottingham Forest e tal. O que aconteceu é aquilo mesmo que está na matéria, né? Basicamente, o Flamengo e o Palmeiras procuraram o Nottingham Forest para tentar um empréstimo. Por quê? Porque há um consenso do Marinakis. Para quem não sabe, o Marinakis negocia, aquele magnata grego que negocia a parceria com o São Paulo para, não vou falar compra, né? Mas parceria com o São Paulo para investimento nas categorias de base. Pronto, me saí bem, né? O Marinakis ele é dono do Nottingham Forest, né? Então todas as negociações de jogadores do Nottingham Forest é ele que toma a decisão, né? Ele que inclusive invadiu o gramado aí para reclamar com o técnico, né? Na rodada do final de semana aqui, papelão, hein, Marinakis. Mas enfim, eu gosto do Marinakis como figura, apesar de ser bem controverso, né? Mas enfim, amigo não julga, né? Ele que resolve os problemas dele lá com a justiça da Grécia. O fato é que o Palmeiras e o Flamengo, existe um consenso, perdão, já ia deixar passar batido, né? Existe um consenso de que do Marinakis, da gestão do Nottingham Forest com o staff do Rubens Sousa, de emprestá-lo para que ele tenha maior ritmo de jogo, para que ele tenha maior sequência de jogo, para ele chamar a atenção para ser negociado em definitivo com algum clube, né? Porque apesar de ele ter 19 jogos na temporada, muitos desses jogos foram vindo do banco de reserva, né? Ele não necessariamente começou jogando essas partidas, ele virou ali um jogador de banco, né? Tá bem insatisfeito, não se adaptou direito, diz que tem problemas de adaptação lá no frio inglês, super compreensível, né, cara? Realmente é horroroso para quem não tá acostumado, já foi pra Inglaterra aqui sabe do que eu tô falando, é complicado, né? Mas o fato é que existiu esse acerto de que, vamos emprestar porque pode ser a melhor solução. Sabendo disso, o Palmeiras e o Flamengo foram correndo atrás e deram com os burros d'água. O Marinakis falou que não vai negociar com nenhum clube brasileiro que não seja o São Paulo, numa demonstração, vamos dizer assim, de boa fé. Não sei se deu para entender, sabe? Assim, tipo, olha, um aceno, vai? Assim, um aceno bem de longe, né? Tipo, não, galera, eu sou um de vocês agora. Falando pro São Paulo, né? Para nós, São Paulinos, né? Eu sou um de vocês agora. Eu sou amigo de vocês. Eu tô aí, eu quero, sabe, que vamos ser brother, vamos dar um rolê, vamos tomar um chopp junto, né? E assim, ele já abrandou muito do contrato. Para quem não sabe, existe a minuta do contrato tá assinado pelas duas partes. O assunto está sendo segurado apenas porque o Marinakis precisa resolver questões para atuar no Brasil, a burocracia brasileira, né? Abrir empresa, oficializar representação, documentação, esse tipo de coisa. Por isso que esse assunto tá... E do lado do Casares, ele precisa acertar isso com o Conselho, né? Não é um projeto que tem ampla aprovação interna lá no São Paulo, mesmo de apoiadores do Casares. Mas, ciente dessas dificuldades todas dos dois lados, principalmente pelo lado do São Paulo, né? Porque o outro lado é fácil, só você lá, enfim, esperar a burocracia brasileira resolver e pronto, você pode atuar no Brasil, você pode atuar como empresa aqui dentro do Brasil. Essa parte é fácil, não depende de nenhum outro ser humano, né?
Mas na parte do Casares depende especificamente de 350 seres humanos, que são os conselheiros que estão lá, sócios influentes, líderes de organizado e coisas do tipo, que não estão totalmente convencidos de que é uma boa essa SAF da base que o Casares quer. E aí, rapaziada, né, o Marinakis vem dando bons acenos. O Marinakis, na minuta do contrato, topou ali liberar parte da grana, 100 milhões, né, de euros. Faça a conversão aí, quanto que vai dar, 100 milhões de dólares ou dinheiros, agora eu não lembro, estou falando de cabeça, faltou pesquisa, poderia estar pesquisando, ser um repórter mais assertivo, desculpa, né? Mas são 100 milhões de dólares, né? Isso, eu falei euros, né? Vamos ali, 100 milhões de dólares, galera, ó, a gente, tá bom, São Paulo, pode pegar uma parte aí para você comprar uns jogadorzinhos aí pro time profissional. Então, o Marinakis já abriu essa brecha, agora talvez abra essa segunda brecha de repassar o jogador para São Paulo. O problema, repito, é sempre aquele, né? Não tem dinheiro. São Paulo não tem dinheiro, né? Nem para pagar o salário do Rubens Sousa. É um cara que está na Premier League, né? Então, assim, São Paulo vai ter que amarrar isso muito bem com o Grego. Mas sim, existe essa possibilidade, tá? É um jogador que é ponto esquerdo, mas joga dos dois lados do campo. Pode fazer também esse papel de atacante mais centralizado. Pode fazer um papel que eu chamo de papel Luciano, né? De atuar como ponta de lança e vindo buscar mais o jogo para fora. Tem muita velocidade, é muito arisco. Acho que todo mundo aqui lembra dele. Ano passado, né? Ano passado? Não, ano passado não, né? Enfim, ele joga aí, ele jogava no Tajeres, né? Tá direto em jogos das eliminatórias. Aí você liga a TV, ele vai estar lá na seleção do Paraguai. Então, é um cara interessante, mas que custa caro, né? Custa caro, né? Custa bem caro. E o São Paulo é isso. O São Paulo vai ter que ir lá chorar pro Grego e falar assim, tá, você me libera o jogador, mas você me ajuda a pagar ele? Porque interessar é claro que interessa, né, rapaziada? É um cara de muita qualidade. Então, a situação com o Grego e com a Superbet são essa. O São Paulo falou pra Superbet, eu quero o Thiago Silva. O Thiago Silva não, perdão. Ela já paga o Thiago Silva no Fluminense. Eu quero o Thiago Mendes, né? Não, mas o Thiago Mendes não é tão midiático assim. Vê outro aí, né? E aí do lado do Grego, do tipo, tá bom, me libera aí, mas pô, me ajuda a pagar, para. Eu desculpe a palavra, eu tô na merda aqui, né? Basicamente é isso. Fora isso, é isso. São Paulo ele vai trabalhar da forma como ele pode, que é não gastando. Tá, vou corrigir. Não gastando. Eu vou corrigir, tá? É não gastando. Gastando o mínimo possível, né? É isso, né? Desculpa, me embaranei aqui. Mas é isso, gente. Ficou decidido, de fato. Já avisaram o Zubeldia. Muita gente postando que não vai ser mais o técnico. O Zubeldia não vai ser técnico do São Paulo lá na janela, mas eu acho que vai, né? Acho que o São Paulo vai com o Zubeldia até o final do ano. Mas assim, já avisaram, ô Zubá, vem cá. É isso aí que tem pra gastar, meu camarada, tá? Oi, quanto tem pra gastar? Zero. Eu sou jogador de graça, sou jogador de fim de contrato. Só oportunidade de mercado. Então é isso, né? Não crie grandes expectativas para a janela. Fizemos aqui um embaranhado. E saídas, Rafael? Bem, já falei do Igor Vinícius, né? Existe essa proposta do CSKA da Rússia para o Matheus Alves, gerou uma divisão interna lá dentro do São Paulo, né? Muita gente defendendo a venda, muita gente falando para segurar mais um pouco. O que vai ditar, o que vai decidir isso é as contas, tá? As contas do São Paulo no balanço do segundo trimestre vai decidir se o São Paulo vai vender ou não. É quente, é um negócio que está quente, é um negócio que é uma boa grana, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, são 100 milhões de reais, né? Parte à vista, parte por cláusulas de produtividade, uma proposta que o CSKA lá da Rússia já enviou ao São Paulo para o Matheus Alves. Ela não foi nem recusada e nem aceita. Ela está lá na mesa do pessoal do futebol, do Belmonte, do Muricy, do Nelsinho, do Chapecó, de todo mundo lá, Rui Costa, e eles estão discutindo, né? O staff do jogador não está tão animado assim, não quer vê-lo jogar num país que não disputa competição europeia. Sempre bom a gente lembrar, né? A Rússia está banida, né? Por conta da guerra da Ucrânia. Então, basicamente, é um campeonato interno lá, não tem mais muita disputa do que isso. Só que, por conta das conexões que o futebol gera, os jogadores que estão jogando no futebol russo estão sendo observados aí, né? No mundo da bola, né? O Diego Costa, por exemplo, zagueiro revelado em Cotia, que foi vendido para o Krasnodar,
ele tá atraindo interesse de futebol inglês, de futebol espanhol, mesmo jogando na Rússia, teoricamente um campeonato que ninguém tá vendo, mas é um campeonato visto, né, de certa maneira, né? Então, assim, eu realmente não tenho uma resposta mais conclusiva sobre isso, mas a proposta existe. Outro jogador que também pode arrumar as malas em breve, aí além do Igor Vinícius dessa janela, né, vamos dizer, é o Bobadilla. De fato, o Bobadilla anda reclamando com o seu staff de que merecia mais oportunidades. A gente teve aí, né, as contusões do Pablo Maia, a contusão do Pablo Maia, problema de saúde do Luiz Gustavo, e um Bobadilla que perdeu espaço, né? Que o Zubeldia colocou escalou para jogar de primeiro volante, perdão, estou já começando a gaguejar, né? Foi o Alisson, improvisado, e o Marcos Antônio substituiu o Alisson, entre aspas. O Zubeldia, eu tô falando, tô enrolando já, gente, 40 minutos de vídeo, tá muito longo, mas vamos lá. O Bobadilla perdeu espaço, e aí, pô, toda vez a gente dá... o Bobadilla é muito bem quisto lá no futebol europeu, o Bobadilla é isso, o Bobadilla é aquilo. O diretor do São Paulo já deixou claro, pelo que a gente apurou, tá? Se chegar a proposta, tchau, não vai segurar. E existe aí uma grana a receber dos emprestados, mas esse assunto tá outro vídeo, tá? Não tem nada a ver. Então são 3 saídas, né? É claro, podem chegar a proposta por outros meninos da base, né? A gente tem o Henrique do Carmo, que está desprestigiado internamente enfim, é muito assediado pelo futebol europeu, pode ser uma possibilidade, né? A gente tem o Rian Francisco, que talvez possa chegar a alguma coisa, e a gente não sabe qual que vai ser a tomada de decisão do São Paulo sobre esses assuntos, né? Então, vamos acompanhem o Avante Meu Tricolor, que a gente vai manter vocês muito bem informados. É isso, tá, galera? 41 minutos de vídeo, mas acho que a gente deu um parecer aqui bem completo da janela do São Paulo, de como vai ser, como o São Paulo planeja contratações, quais as posições e afins, tá? É óbvio que esse vídeo vai muito provavelmente ser atualizado de tempos em tempos no próximo mês, aí, nos próximos 30 dias, de maneira mais curta, eu espero. 42 minutos é muita coisa, eu falei demais, né? Se você chegou até aqui, deixa nos comentários aí, tá? Deixa nos comentários aí, escreve aí alguma coisa aí. Fala, Rafael fala muito, deixa nos comentários aí que aí eu vou saber que você chegou até esses 42 minutos aí. Cara, escuta como podcast, coloca lá, vai lavar uma louça, vai tomar um banho, né? Escutando a minha belíssima voz. Quando você for varrer sua sala, você coloca lá e fica escutando. Como eu disse, esse vídeo é meio atemporal, não é sério, né? Tá certo? Já tô gaguejando demais no final, meu Deus. Tá bom, então. Beijo do gordo, tchau. A gente volta com mais informações. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha, tchau.